Queridos, eu busquei do Senhor uma palavra para que eu pudesse ministrar hoje no culto de ceia. O Senhor, Ele tem falado muito em meu coração com relação à mesa. E todos vocês já sabem que nós temos o hábito da mesa, né, de estarmos à mesa. E quando nós pegamos a carta do apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios, capítulo 11, você vai ver que o apóstolo Paulo, ele escreve essa carta de uma forma um pouco dura. Ele talvez esteja assim, um pouquinho chateado, né, com o que a igreja se tornou, ou com as atitudes da igreja naquele período. Acredita-se que a igreja tinha um número bom de membros, era uma igreja grande, mas o apóstolo Paulo ele já tinha dado algumas orientações com relação à ceia do Senhor, mas não era aquilo que ele estava vendo quando o povo se reunia. Eu quero ler com vocês, eu coloquei como título dessa mensagem, o que Paulo quer nos ensinar sobre a importância do corpo. O que Paulo quer nos ensinar sobre a importância do corpo. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 28 e 29. A palavra do Senhor diz assim: examine-se o homem a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Vamos orar. Senhor Deus amado e querido Deus, nós te louvamos e agradecemos a oportunidade que Tu nos dá, Senhor Deus, de compartilhar dessa palavra que é rica, que nos orienta, que nos traz vida, que nos traz esperança, que traz a cura para a nossa alma. Então, Senhor, que só venha, Deus, estar trabalhando nessa manhã, Deus, em cada coração, Deus, que entrou por essas portas. O Senhor, Deus, chamou aqueles que precisavam ouvir essa mensagem. E por isso nós estamos reunidos aqui nessa manhã, Deus. Fala conosco, ministra o nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Queridos, para que nós possamos entender, né, o que o apóstolo Paulo ele queria falar sobre corpo, nós precisamos pegar um pouco do contexto do que era a igreja de Corinto. E como eu falei, o apóstolo Paulo, né, lá no capítulo 11, versículo 17, ele diz assim: entretanto, nisso que vou lhes dizer, não os elogio, pois as reuniões de vocês mais fazem mal do que bem. Em primeiro lugar, ouço que quando vocês se reúnem como igreja, há divisões entre vocês, e até certo ponto eu creio. Então nós vemos aqui que o apóstolo Paulo, ele dá uma bronca na igreja. Fala o quê? Que naquela igreja estava havendo o quê? Divisão. São as famosas panelinhas. E aquilo era algo que estava ferindo o corpo. Aquilo era algo que não era a proposta do Evangelho. Pelo contrário, a proposta do Evangelho é nós se tornarmos ou sermos uma grande família. A família do Senhor. E a atitude, né, que eles estavam tendo naquelas reuniões estava perdendo a essência de Cristo. E qual foi a oração de Jesus? Olha só o que Jesus diz lá em João capítulo 17, versículo 20. A minha oração não é apenas por eles, rogo também porque aqueles que crerão em mim por meio da mensagem deles, para que todos sejam um. Pai, como Tu és em mim e eu em Ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que Tu me enviaste. Então nós vemos que a proposta de Cristo, a visão de Cristo, é que nós, como igreja do Senhor, venhamos ser um só corpo. É interessante que quando o nosso corpo, queridos, ele está funcionando bem, ele está saudável, os órgãos, eles trabalham naturalmente no corpo. Você não precisa mandar o teu coração bater, você não precisa botar o teu rins para trabalhar, ou seu cérebro para pensar. É natural. Então nós, como corpo do Senhor, queridos, nós precisamos estarmos em unidade.
E eu observo que, para nós, muitas vezes, isso é um grande desafio, andarmos em unidade. Por quê? Porque a pastora mesmo falou da geração Z, cada vez mais as pessoas estão se tornando o quê? Pensando nelas mesmas. Cada vez mais, né, as pessoas elas estão trancadas nos seus quartos, vivendo o seu mundo, vivendo o seu Matrix, seu mundo paralelo. Mas essa não é a proposta do Evangelho. A proposta do Evangelho é ter comunhão, é ter relacionamento, porque esse é o desejo de Jesus, mas não era o que estava acontecendo com a igreja de Corinto. E tu vê que isso logo no início da igreja primitiva já começava já a ver essas dificuldades. Ser um. Mas Paulo diz que o que estava acontecendo, queridos, era necessário acontecer. Olha só no versículo 19. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 19. Pois é necessário que haja divergência entre vocês, para que sejam conhecidos quais dentre vocês são aprovados. A divergência, na verdade, não era para reprovar, mas Paulo ele queria saber quem era aquela pessoa que já estava madura na fé. Aquela pessoa que já tinha um pensamento diferente, já tinha atitudes diferentes. E muitas vezes, queridos, nós somos provados nas nossas fraquezas, porque é nas nossas fraquezas que nós diferenciamos a criança do adulto. É na fraqueza que você depara com situações que você reflete e você consegue ou não superar. O próprio Freud fala que nós somos uma criança, né? Existe uma criança dentro de cada um de nós. E a questão é que, quanto mais nós temos imaturidade, mais a geração ela é desafiada. Por quê? Porque às vezes a pessoa não consegue superar pequenos problemas. Não consegue superar coisas pequenas, coisas fáceis de resolver. E aí nós vemos pessoas em depressão, nós vemos pessoas ansiosas. Mas por quê? Porque houve uma falta de maturidade, houve uma falta de crescimento. Porque nós precisamos entender, queridos, que nós fomos chamados para servir, nós fomos chamados para abençoar. Por quê? Porque nós já somos abençoados. A questão toda, muitas vezes, é porque nós não tomamos uma postura. Muitas vezes nós não tomamos uma atitude de pessoa abençoada. Nós esquecemos de quem nós somos em Cristo Jesus. Nós esquecemos que maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Nós esquecemos que o Senhor acampa os seus anjos ao nosso redor. Nós nos esquecemos que temos um Deus que abre porta e fecha a porta. E aí nós agimos como crianças. Como crianças que não sabem o que fazer. Não sabem qual direção tomar. Mas Paulo fala que isso é importante acontecer para que ele pudesse talvez até trabalhar com esses que ainda eram meninos na fé. Porque o projeto de Deus é nós chegarmos à estatura de varão perfeito. Tu vê que o Senhor, Ele não criou uma criança quando Ele botou lá no jardim, Ele botou um adulto. E o Senhor, Ele quer que nós venhamos amadurecer. O Senhor, Ele quer que nós venhamos entender qual é o propósito que o Senhor tem com cada um de nós. Porque senão nós passamos por essa vida sem propósito. E às vezes você acha que o seu propósito é ganhar dinheiro, só constituir uma família, mas Deus tem muito mais ainda para fazer, através da sua vida e na tua vida. E às vezes vai passando o tempo, e você não entende o propósito que Deus tem. Interessante que, quando nós falamos de maturidade, queridos, quando é que um filho está maduro? Você sabe quando um filho está maduro? Quando o pai já não tem tanta preocupação mais com ele.
Quando esse filho chega para você e fala: pai, o que eu posso fazer por você? Pai, como eu posso te ajudar? Isso é maturidade. Porque a criança, ela está sempre dependendo. Pai, me dá, me ajuda, me leva, faz isso por mim. Mas quando nós chegamos a uma maturidade, nós já oferecemos algo. Pai, o que eu posso fazer? Como eu posso te ajudar? O que eu posso acrescentar na vida do Senhor? Queridos, isso é maturidade. Mas pensando para a nossa vida, as nossas atitudes, será que nós estamos alcançando a maturidade, ou ainda será que dentro dos nossos pensamentos ainda existe ainda uma infantilidade emocional que acaba tocando no espiritual? Como é que está a sua forma de pensar? Como é que você hoje pensa? Paulo fala que o momento da ceia, queridos, não é para ser servido, é para servir. Porque você só pode dar o que você tem. A pastora, quando eu cheguei e saí daqui do casamento sábado, o pastor chegou em casa, ela preocupada, ela e a Sara, elas me chamaram, me apertaram a orelha. Falaram assim: pastor, o senhor está falando muitos testemunhos e exemplos do Senhor, então as pessoas vão daqui a pouco achar que o senhor é o bam. Vai achar que o senhor está querendo se amostrar. Mas deixa eu falar uma coisa para vocês, queridos, não é esse meu propósito. Eu entendo que eu e a minha família somos um laboratório na mão do Senhor. E eu só vou te dar uma orientação daquilo que funciona mesmo. Agora, se não funciona na minha vida, como é que eu posso afirmar que vai funcionar na tua? Eu gosto muito dessa palavra laboratório. Eu uso muito lá no núcleo. Eu falo isso muito com a Josi e com o Davi. Falo: aqui vocês estão num laboratório. E tem hora que tem que mudar, tem hora que tem que recuar, tem hora que tem que avançar, tem hora que tem que mudar a estratégia de trabalho. Por quê? Porque nós estamos aprendendo, nós estamos construindo algo. E, queridos, quando eu dou um testemunho de mim ou da minha família, é porque eu posso afirmar para você: dá certo. Se você fizer, dá certo. Não é porque eu sou o cara, não, porque eu erro, eu também tenho as minhas falhas, eu não sou perfeito. Eu estou fazendo da minha vida um laboratório. E dentro de um laboratório, nem tudo aquilo que tu faz dá certo. Tem hora que falha, tem hora que dá errado. Mas eu não desisto. Eu continuo praticando. Porque se a palavra de Deus diz que é assim que funciona, eu creio na palavra. Eu continuo praticando na minha vida. E quando der certo, eu vou falar com vocês: ó, dá certo. Quando eu falo com vocês: gente, se reúne na mesa, família, não abra mão da mesa. Sabe por quê? Porque dá certo. Funciona. Olhar um no olho do outro, conversar, bater o papo, olhar o semblante um do outro, ver se está triste, se está alegre, dá certo. E é por isso que eu dou muito testemunho de mim. Mas não é para dizer que eu sou o perfeito, não. Porque eu não sou. Não busca perfeição em mim. Mas busca numa pessoa que busca fazer a vontade do Senhor. Eu tenho buscado todos os dias. Pelo menos tentado fazer a vontade do Senhor. No versículo 20, Paulo fala assim: quando vocês se reúnem, não é para comer a ceia do Senhor, porque cada um come a sua própria ceia sem esperar pelos outros. Assim, enquanto um fica com fome, o outro se embriaga. Será que vocês não têm casa onde comer e beber? Ou desprezam a igreja de Deus e humilham os que não têm? Que lhes direi? Eu os elogiarei por isso? Certamente que não. Queridos, a ceia do Senhor, ela tem muito a ver com o que você tem para oferecer. O reino de Deus, o cristianismo, não é algo em você mesmo, não é... Tu vê que a oração do Pai Nosso não é Pai Nosso que estás no céu, seja a sua vontade, não é para mim, não é somente para mim pessoalmente. A palavra do Senhor fala nós, que seja feito a sua vontade, mas
venha o teu reino de forma que alcance não somente a mim, mas as pessoas que estão ao nosso redor. Então, nós muitas vezes, estamos reproduzindo pessoas que são egoístas. Porque quando eu ensino que estar em Cristo te proporciona você ter um bom carro, uma boa casa, dinheiro, muitas vezes eu estou produzindo pessoas egoístas. Porque o princípio bíblico, claro, você, na presença de Deus, há prosperidade, sim, mas a presença de Deus, queridos, ela te traz outros benefícios, de comunhão, de relacionamento, de paz, de alegria, de felicidade, que o mundo não pode te oferecer, e nem o seu dinheiro comprar. Em João, queridos, capítulo 6, a pastora usou aqui o texto da multiplicação dos pães e dos peixes. E eu quero pensar com você nessa multiplicação de uma forma diferente. A Bíblia fala que ali tinha uma multidão, cerca de 5.000 pessoas, contado homens, fora crianças, mulheres, idosos. E chega num determinado horário do dia, Jesus vira para os discípulos. Não, os discípulos olham para ele e falam: Jesus, olha só, tem que mandar esse povo para casa, porque nós não temos aqui como dar a eles o que comer. E Jesus vira para eles e fala assim: por que vocês não dão? É até engraçado, né? Pensar sobre isso. Mas eu quero pensar com vocês um milagre de uma forma diferente. Imagina você que no meio daquela multidão ali tinha aquele jovem com 5 pães, 2 peixinhos. Eu sei que nós como pais, eu lembro quando eu arrumava lá a lancheira da Sara e do Samuel, a gente sempre botava uma coisinha a mais, porque criança é assim, né? Criança, ele abre a sua lancheira e sempre tem um amiguinho, né? Pô, me dá um pedaço aí. Eu lembro que na escola era assim: me dá um gole desse refrigerante, desse suco. E a criança, ela tem esse coração de compartilhar, né? Assim, geralmente né? Claro que existem algumas crianças que, são mais fechadas, mas geralmente a criança compartilha. E eu imagino que aquela mãe, queridos, naquele dia, arrumou uma lancheirazinha para aquele jovem de uma forma diferente. Por quê? Porque ela sabia que aquele jovem ia chegar lá no meio da multidão, ia querer seguir Jesus, queria ouvir Jesus. E aquela mãe falou assim: leva aqui um pouco de alimento a mais, porque, queridos, 5 pães e 2 peixes era muita coisa para um jovem. Então eu entendo que a mãe daquele jovem tinha arrumado uma lancheira, um pouco mais de alimento que pudesse servir aos colegas dele. E agora aquele jovem chega lá, e quando vê lá aquele assunto, sobre alimentação, ele fala assim: aqui eu tenho 5 pães e 2 peixes. Jesus fala para os discípulos: dê a eles o que comer. E automaticamente os discípulos, o que eles falam? Não, eu não tenho onde a gente comprar, ou seja, eu não quero dar o que é meu. Eu não quero oferecer o que é meu. Jesus, o senhor tem aí um caixa. Por que o senhor não faz do caixa do Senhor? Vamos ver se a gente consegue lugar para comprar. E Jesus fala que eles já tinham para oferecer, queridos. Eles tinham, porque senão Jesus não ia mandar com que eles dessem. Então, na verdade, como aquele jovem, eu acredito que muitas pessoas ali também traziam alimento extra. E aí eu fico imaginando, queridos, Jesus pegando os pães e peixes, dando graça, repartindo e botando dentro de um cesto. E aí aquele cesto, quando passava por aquela multidão, em vez deles tirarem, eles começaram a colocar. Imagina isso. Em vez de tirar do cesto, eles começam a colocar dentro daquele cesto. Que chega um momento que tem alimentação suficiente para todo mundo e chega a sobrar ainda, porque eles já tinham.
Queridos, quantas coisas nós temos que podemos abençoar e nós não abençoamos? Quantas vezes, queridos, nós podemos ajudar alguém e nós não ajudamos? Não é problema meu. Quem tem que ajudar é o governo, quem tem que ajudar é o município, quem tem que ajudar é a igreja. Queridos, nós podemos ser abençoadores. Deus já tem te dado o suficiente para você ser um abençoador. Tu imagina, querido, se nós hoje levantássemos, né? Esse dia eu estava conversando, quantas pessoas ao redor do mundo, queridos, são milionárias, a pessoa não sabe nem aonde vai colocar o dinheiro de tanto dinheiro. Eu sei que muitos desses milionários ajudam, mas poderia ajudar muito mais ainda. E eu acredito que não teria fome no mundo, não teria criança abandonada. Mas tem que começar com alguém. E a questão da mesa era essa, por quê? Porque cada um estava fazendo o seu grupinho. Isso não é problema meu, ele não trouxe o alimento, porque lá era uma festa ágape. Sabe o que é uma festa ágape? Cada um traz uma comida para a gente depois, no final do culto, a gente compartilhar esse momento junto. Aquilo chama-se festa ágape. E aí o que acontece? Um grupinho trazia lá uma carne assada, o outro não tinha nada para comer, porque não tinha mesmo, mas também aquele também não compartilhava. Entenda bem, queridos, que o milagre ele acontece quando nós compartilhamos, quando nós partimos e compartilhamos. Então a nossa vida, queridos, o milagre vai acontecer quando você aprender que você tem que compartilhar. Quando você tem que ser um abençoador, não é só esperar ser bênção, não, porque Deus já tem te abençoado. Se você fosse hoje fazer um inventário, quantas coisas você tem? Quantas roupas íntimas, quantos sapatos, quantas camisas, quantas calças? E às vezes nós falamos assim, o problema não é meu. Que milagre sobrenatural aconteceria naquele dia. Imagina. Em vez de pegar, você ver a multiplicação do pão, ver as pessoas colocando pão dentro daquele cesto. E quantas coisas você pode abençoar? Quantas coisas você carrega, queridos, que poderia estar abençoando outras vidas. Tem pessoas que deixam comida estragar na geladeira, mas não dá. Tem pessoas que guardam roupa, né, saudosista, né, fica guardando roupa no armário, deixa mofar, traça, come, mas não dá. Mofa, estraga, joga fora, mas não dá. Era o que acontecia na igreja de Corinto. E é algo muito atual, se nós trouxermos hoje para a nossa realidade, é muito atual. E Paulo, ele novamente, né, ele ensina lá no versículo 23, pois eu recebi do Senhor, o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, partiu e disse, esse é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Faço isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse, esse é o cálice da nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem desse pão e beberem desse cálice, vocês anunciarão a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, todo aquele que come o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se o homem a si mesmo, então coma do pão e beba do cálice, pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe para a sua própria condenação. Queridos, quantas pessoas estão mortas e vivas? Porque morrer fisicamente é uma coisa, mas tem pessoas que já estão mortas. As pessoas, queridos, uma ferramenta guardada, ela está morta. Uma ferramenta dentro do armário enferrujando está morto, não tem valor nenhum. Uma Bíblia em cima do armário aberta pegando poeira não tem valor nenhum. Ela tem que ser lida, ela tem que ser usada. E nós, muitas vezes, queridos, estamos aí parados, paralisados.
E nós que já fomos abençoados, nós que somos abençoados, queridos, nós precisamos entender que eu e você somos o pão partido para uma humanidade que está se perdendo. E aí você fala, pastor, mas eu não sei evangelizar, querido. Todos os dias, quando você sair da sua casa, se você encontrar alguém na rua, já fala, Jesus te ama, você já evangelizou. As pessoas estão sedentas por Cristo. As pessoas estão desesperadas porque não encontram solução para a sua vida. O dinheiro já não basta mais, o poder já não basta mais. Porque nós sabemos que a nossa solução, o nosso vazio interior, ele só se completa em Cristo Jesus. E nós temos a palavra da verdade. Nós conhecemos e vivemos, mas nós não compartilhamos. Nós guardamos para nós mesmos. Nós não falamos com as pessoas. E muitas vezes não é nem vergonha, não. É porque você não quer falar mesmo. Você não está afim de falar. Eu não quero falar. E as pessoas estão se perdendo. As pessoas estão morrendo, partindo sem Jesus. Vocês estão entendendo a nossa responsabilidade como igreja do Senhor? Que não é minha não, mas é de cada um de nós. Tu imagina o Jefferson hoje no Ministério de Louvor, se ele também não for um evangelista, daqui a pouco ele está cantando para ele mesmo. Que daqui a pouco não tem ninguém mais para cantar, não tem ninguém mais para louvar, ele tem que louvar para ele mesmo. E assim os demais ministérios da igreja, porque nós reproduzimos segundo a nossa semelhança, nós reproduzimos segundo aquilo que nós conversamos, batemos papo, gostamos, e aí nós atraímos esse tipo de pessoa para perto de nós. E automaticamente nós evangelizamos, nós falamos do amor de Deus. Entenda que nós, queridos, já saímos da condição de ovelha. Se você já veio na igreja mais do que uma vez, você já saiu da condição de ovelha. Você agora é discípulo, porque a ovelha, queridos, ela é totalmente perdida. A ovelha, ela tem que ser guiada a todo tempo. A ovelha, ela tem que ser alimentada, tem que ser levada para as águas, tem que ser levada para o pasto. Mas o discípulo é aquele que aprende, é aquele que reproduz, é aquele que pastoreia, é aquele que ensina. Então nós precisamos ser discípulos do Senhor, queridos. Nós temos que sair da condição de ovelha para ser discípulos. O Senhor nos chamou para uma liderança forte. Tu vê que a palavra do Senhor diz que os campos já estão prontos para a colheita. Mas temos que orar para Deus mandar o quê? Trabalhadores. Porque muitos ainda se consideram ovelha. Não entenderam que você cresceu, que você amadureceu, que você hoje está num outro nível. Mas muitas vezes nós continuamos tomando leitinho. Vocês estão entendendo? Estão conseguindo alcançar? O que Deus nos chamou, a responsabilidade que nós temos como discípulos do Senhor, a responsabilidade que nós temos de pregar o Evangelho. Versículo 30 diz que por isso que há entre vós muitos fracos e doentes, e vários já dormiram. Quem dorme no ponto, o ônibus passa. O trem, né? O trem passa. E a nossa vida é assim. E às vezes você está dormindo no ponto e a tua vida está passando e Deus quer, usar a sua vida para ganhar a sua família, para ganhar os seus amigos, para alcançar os perdidos, e você está calado, dormindo. E o tempo está passando, queridos. E o tempo está passando. E nós achamos que está tudo bem. Nós precisamos entender, queridos, que a mesa do Senhor é muito mais do que compartilhar do pão e do vinho, mas é entender quem nós somos em Cristo Jesus. O que nós estamos fazendo aqui, qual é o propósito que Deus nos chamou. Nós fomos chamados, queridos, para sermos provocadores de milagre. O Senhor fala que nós seremos uma nação santa, sacerdócio real. É isso que você é.
Mas talvez ainda você se considere assim muito pequenininho. Ah, pastor, mas eu sou tão pequeno. Ah, eu não consigo falar direito. Ah, eu não consigo isso, não consigo aquilo. É verdade. Quando nós nos convertemos é assim, porque eu também, quando me converti, eu tinha vergonha de pregar, eu tinha vergonha de falar do amor de Deus, até porque eu não sabia e tinha minhas limitações. Mas com o tempo eu fui entendendo, porque não sou eu, mas é Cristo em mim. É isso que faz a diferença, queridos. Não é obra humana, é quando nós nos colocamos à disposição do Senhor e falamos: Senhor, eis-me aqui, usa-me a mim. E aí os milagres acontecem. Quantos homens, é só olhar o histórico, as bibliografias dos homens de Deus aí, que eram pessoas improváveis e se tornaram grandes homens, sabe por quê? Porque eles entenderam quem eles eram em Cristo Jesus. E quando nós entendemos quem nós somos em Cristo Jesus, queridos, as portas se abrem. Deus se manifesta de uma forma sobrenatural. Eu creio que aqui nessa igreja existem pessoas com dons espirituais, dom de cura, dom de profecia, dom de ciência, dom de louvor. Tem dons aqui na igreja. Mas às vezes, por você não acreditar em você mesmo e naquilo que Deus já falou sobre você, você continua sendo neném. Em vez de você dar, você está pedindo todo o tempo. Em vez de você crescer, falar: Senhor, eis-me aqui. Eis-me aqui. Eu quero me envolver, eu quero trabalhar. Querido, para mim não me importa se for lavar louça, onde eu estava lavando louça aqui. Eu estou servindo a Deus. Eu subi a escada hoje, tinha os papéis na escada, eu fui e peguei os papéis ali, joguei no lixo. Eu estou servindo a Deus, querido. Isso para mim não importa, eu quero Jesus. Se for varrendo, se for limpando, se for pregando, se for evangelizando, queridos, eu quero servir ao Rei dos Reis. Isso é maturidade. Até se o Gerson quiser que eu venha para o louvor, venho também para o louvor. Está vendo? Isso é bullying. Queridos, eu quero servir Jesus. Tem um amigo nosso, o pastor Noel, ele fala que quando ele chegou em Portugal, eles começaram um ministério, só estava ele, a família e os filhos. E eles não tinham dinheiro para instrumento, não tinha nada. Sabe o que ele fez? Ele arrumou uma lata dessa de 20, pregou uma madeira, esticou um arame na lata, na madeira, e com um pedacinho de pau era o instrumento musical deles. E lá eles ganharam muitas vidas para Jesus. Ganharam muitas vidas para Jesus. Mas sabe o que acontece? A pessoa não tem limite, a pessoa não tem dificuldade. Tem gente que fala assim: eu não vou na igreja não, porque eu não tenho um sapato novo. Porque eu venho na igreja até de chinelo de dedo, até descalço. Nem ligo, preocupado com o outro não. Estou preocupado com quem eu sou em Deus. O que eu estou fazendo aqui? Eu não estou aqui para olhar para a tua roupa, não estou aqui para olhar para a tua barba, não estou aqui para olhar para o teu cabelo, eu estou aqui para adorar o Senhor. Então para mim, mas e se o louvor errar? Eu vou continuar glorificando. E se a coreografia não der certo? Eu vou continuar glorificando e exaltando o Senhor. Eu não estou preocupado com isso. Queridos, eu quero adorar o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Entenda isso, queridos. Isso é maturidade. E às vezes nós ficamos, muito fragilizados. O Senhor, Ele quer te levar à estatura de varão perfeito. O Senhor, Ele quer que você cresça, que você experimente o melhor dessa terra. Há bênçãos liberadas já para você, já está liberado. É só se posicionar e pegar. É só isso. A palavra de Deus diz que os sinais seguirão os que crerem. E se você crer, a bênção vai bater lá na porta da tua casa assim hoje, ó. Oi, estou aqui para te abençoar. É assim. É assim. É assim que funciona. Essa é a palavra de Deus, queridos. Mas você precisa acreditar. Tem pessoas que ficam lá: eu estou doente, eu estou passando mal. Mas não fala que está passando mal, não fala que está doente, não busca recurso, não busca medicamento, não vai no médico. Não vai acontecer. Entenda, nós temos aqui o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Ele está aqui nessa manhã.
E queridos, quando nós entendermos, né, aquela passagem de Jó, olha só que coisa interessante, Jó. Jó passou por tudo aquilo que ele passou. Quando ele começou a orar pelos amigos, Deus começou a restituir tudo aquilo que ele perdeu. Olha, enquanto ele estava lá no sofrimento, lamentando, chorando, nada acontecia. Quando ele começa a orar pelos amigos, você está entendendo? Quando você começa a fazer algo por alguém, quando você começa a ser um abençoador, pastor, mas eu não tenho como ser bênção, porque eu não tenho. Queridos, dá o que você tem, faz o que você pode fazer, mas faça. E Jó, quando ele começa a orar, Deus começa a restituir, Deus começa a manifestar o poder dele na vida de Jó, queridos. Você está entendendo? Que o Evangelho é muito mais para o outro do que para você. E quando você abençoa, você é abençoado. Quando você faz, quando você trabalha, quando você se envolve, quando você discipula, quando você prega o Evangelho, quando você anuncia a palavra de Deus, você é abençoado, é bênçãos que você está acarretando sobre a tua vida. Não é troca, não. Mas ferramenta boa, querido. O profissional tem ciúme. Ferramenta boa, você não gosta de emprestar para ninguém. Ferramenta boa, querido, está sempre bem ali, ó, bem afiadazinha, bem amolada, bem trabalhada. Que é ferramenta boa. Seja uma ferramenta na mão do Senhor. Pare de murmurar, pare de reclamar, comece a fazer a obra de Deus. Fala com o Senhor, Senhor, eis-me aqui, Senhor, eu quero me envolver. Ah, queridos, eu não sei quem pintou a zebra. Eu quero o restante da tinta. Ué. E às vezes você está discutindo para saber quem pintou a zebra. Se a zebra é branca, se a zebra é preta. Irmão, não importa, eu quero o restante da tinta. Eu quero estar envolvido. Eu quero estar no meio, eu quero estar trabalhando. E você vai ver Deus abençoando a sua vida. Sabe por quê? Quando isso acontece, você para de murmurar. Tu para de reclamar. Aí tu fica, né? Aí você começa a lidar com pessoas que você vai ver que as situações dela é pior do que a tua. E às vezes até tu pensa assim e fala, meu Deus, eu achava que a minha era ruim. A dele é pior, mas está envolvido. E aí um vai trabalhando com o outro, um vai orando pelo outro. A pastora Graça fala muito isso aqui, né? Ela fala que quando ela vem aqui limpar a igreja, junto com as irmãs, daqui a pouco elas começam a louvar, o mistério cai, eles começam a orar, limpando a igreja. Eu imagino vassoura de fogo para um lado, vassoura de fogo para o outro. E Deus glorificando, e Deus sendo exaltado, queridos. Mas sabe por quê? Porque nós estamos junto com aquelas pessoas que têm as mesmas necessidades que nós, com cada um de nós. Ele tem a mesma necessidade, ele busca a mesma coisa, ele quer a mesma coisa. Tem os mesmos interesses. E aí Deus vai manifestando o poder dele sobre a sua vida. Vocês entenderam a importância da mesa? Mesa não é para receber, é para dar. É para abençoar. Por isso que nos cultos de ceia, né, nós distribuímos os elementos e falamos, não abra o elemento. Para quê? Para depois a gente ter o tempo de comunhão. É você dar a sua para o seu irmão vai dar para o outro, e você vai começar a ter comunhão, relacionamento. E as pessoas que não vêm perdem isso, perdem esse relacionamento. Para elas acham que estão bem, estão doentes, queridos. Estão doentes. Porque a única pessoa que não deveria estar hoje aqui, ou não poderia estar, não poderia estar, é aquele que está enfermo dentro de no hospital. Esse realmente, né, fica difícil dele estar aqui. Mas nós oramos para que ele saia e esteja conosco. Agora, fora isso, queridos, nós temos que estar aqui em comunhão. Temos que estar em comunhão. A igreja, queridos, é o corpo do Senhor. É aqui que nós trabalhamos um ao outro. Deus nos chama para fazer a diferença. Não sermos mais uma igreja, mas uma igreja que serve em amor. Uma igreja que realmente entende a mesa. Uma igreja, queridos, que o milagre não vai acontecer, já aconteceu. Eu já ando como aquele que sonha. Eu não ando pensando que vai acontecer não, porque já aconteceu. Queridos, o reino de Deus, ele não é no futuro, ele é no presente.
Eu falo isso aqui na igreja, né? Tem pessoas que estão sendo enganadas pelo diabo, sabe por quê? Porque deixa a vida eterna para o final. Ah, quando eu estiver velho, lá no último momento da minha vida, vou aceitar Jesus, eu vou para a vida eterna. Não, a vida eterna começa aqui, queridos. Começa hoje, começa agora, começa no momento que você aceita Cristo. Por quê? Porque o Senhor começa a manifestar o poder dele na sua vida. Ele começa a manifestar o poder dele na sua família. Então a vida eterna, ela começa aqui, ela não é final, não. Então você vê que o diabo, ele não tira Deus de você, ele bota no final. Aí tu passa a vida inteira sem entender o propósito que Deus tem com a tua vida. E ainda você acha que o que você tem já está bom demais. Está nada. Porque um dia eu também achava assim. Não vou dar testemunho não, pastor. Mas um dia eu achava assim também. Também eu achava assim também. E um dia eu descobri que tinha mais. Deus tinha muito mais para fazer na minha vida. Então Deus tem muito mais para fazer na sua vida. Tire essa tampa, deixa Deus te encher até transbordar. Deus quer te levar muito mais além. O Senhor, Ele quer te revelar coisas que ainda não chegou ao seu entendimento, que você ainda nem pensa. É o que Deus tem para você, coisas grandes e maravilhosas. Somos chamados para abençoar, porque somos abençoados. Somos chamados para curar, porque nós já somos curados. Somos santos em Cristo Jesus. E o que nós podemos ou devemos tomar cuidado é de nós não mancharmos essa santidade. Mas você já é santo. Você não vai ser santo, você já é santo em Cristo Jesus. Porque um dia você nasceu de novo, você aceitou a Cristo. Eu quero orar por você, quero chamar o Ministério de Louvor aqui à frente. Eu quero estar orando pela sua vida. Eu tenho certeza que o Senhor, Ele falou algo no seu coração muito, muito especial. Eu tenho certeza que o Senhor nessa manhã, Ele abriu uma chave de algo que estava faltando na sua vida. Talvez uma atitude sua. Uma forma talvez você entendia de uma forma, agora você passou a entender de uma forma diferente. Talvez você entrou aqui nessa manhã precisando de água, ou você vai sair daqui nessa manhã dando água, oferecendo água da vida. Talvez você entrou aqui nessa manhã perdido nos seus pensamentos, sem saber qual direção tomar, mas agora você vai saber qual direção tomar e você vai ensinar outras pessoas a caminhar também para essa direção da salvação e vida eterna. Queridos, eu creio que o Senhor tem levantado aqui homens e mulheres de Deus, pessoas que se importam, com a nossa cidade, com a nossa comunidade, pessoas que se importam com o nosso bairro. Muito fácil criticar, mas difícil é fazer algo, né? Mas Deus nos chama para fazer. Deus nos chama, para sermos canal de bênção para as pessoas que estão ao nosso redor, para aquelas pessoas que estão caídas. Eu tenho falado muito sobre o bar da esquina ali, porque para muitas pessoas o bar da esquina é algo terrível. Queridos, para mim é local de evangelismo. Como eu gosto de passar ali, eu cumprimento todo mundo. Se tiver a oportunidade, eu paro para falar com alguém. Não tem problema não, queridos. Porque meu negócio é falar de Jesus. Eu sei quem eu sou em Cristo para não me contaminar, não perder a minha santidade. Porque às vezes nós estamos preocupados com isso, Como aquele jovem, que vai namorar uma menina. Aí já fala assim, aquela menina, rapaz, ela não é da igreja, aquela menina é endemoniada, vai me desviar, vai me fazer eu tomar atitudes erradas. Mas na verdade o jovem tem que pensar que ele que tem que santificar a menina. E se ela tem pensamentos errados, ele tem que ajudar ela a mudar a sua forma de pensar. Porque esse é o nosso papel, é santificar. E aí quando nós pensamos no outro como nosso irmão, queridos,
como aquele que vai morar no céu, nós não queremos machucar, nós não queremos ferir, nós não queremos ferir emocionalmente a pessoa. Nós queremos amá-la com o amor de Cristo. E é esse desafio que nós precisamos, queridos, abraçar como igreja do Senhor. Uma igreja que realmente faça diferença. Não mais uma igreja. Não sermos religiosos. Porque os discípulos, né, quando eles pensam em comprar pães, eles estavam sendo somente religiosos. Ah, eu vou cumprir minha obrigação. Não. O Senhor manda você ofertar o que você tem. Vamos ficar de pé nesse momento. E eu gostaria que você pudesse, nesse momento, ter esse momento de reflexão. Que você pudesse pensar nesse momento, quem é você em Cristo Jesus? Como você tem se comportado como aquele que o Senhor tem chamado nesse tempo para fazer diferença? O Senhor, Ele tem te chamado como instrumentos na mão do Senhor. Então, queridos, nós precisamos deixar algumas coisas de lado. O nosso egoísmo, né, nossos mimimis, e sermos usados por Deus. Amém? Deixa de louvor.